Olá, boa tarde. Estamos dando início à nossa live de hoje. Hoje é dia 25 de junho de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart. Estou aqui dando continuidade à série de lives da Memória da Eletricidade sobre gestão e liderança. Hoje a gente conversa sobre o retorno ao trabalho após a pandemia. Nosso convidado é Alfredo Bottoni, que é especialista em recursos humanos, que vai conversar com a gente lá do Texas, nos Estados Unidos, onde ele mora. Estamos aguardando aqui o Alfredo entrar para a gente dar início, então, à nossa live. Aguardando um pouquinho. Vamos aguardar então o Alfredo entrar. Ele já entrou aqui. Estou vendo que ele entrou. Só aguardar ele. Então, ele já está entrando aqui para conversar com a gente. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por ter aceitado o convite da Memória da Eletricidade para estar batendo esse papo com a gente aqui hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de estar compartilhando nossas experiências. Nossa, um privilégio para a gente. Então, Alfredo, eu começo pedindo para você falar um pouquinho de você, se apresentar você mesmo, falar um pouquinho da sua formação, onde você estudou, o que você estudou e um pouco da sua trajetória profissional. Tá bem. Eu trabalhei 35 anos no setor elétrico. Testemunhei várias transformações pelas quais o setor passou, mudança de regime de governo, primeiras grandes greves do setor, greves pesadas na década de 80, o processo de privatização, o racionamento, enfim, vários momentos de crise e de transformação. Trabalhei na CESP, que era uma empresa de economia mista do governo de São Paulo, na Electro, que era a Enro, que era a dona, uma empresa americana, depois na Light, uma empresa francesa, eu me reportava diretamente a Paris, depois na CPFL, que é o grupo econômico, que é um dos maiores grupos econômicos do Brasil. E passei uma temporada também na EDF, na França. Essa é a minha experiência no setor elétrico. E também fui presidente 5 anos no Conselho de Curadores da Fundação CESP, quando as empresas foram privatizadas. Depois também algumas experiências. Em 2012 eu escrevi o meu primeiro livro, Insights em RH Estratégico. Depois disso escrevi mais alguns que estão no meu site. E em 2013 abri a minha própria consultoria de RH. Abri justamente com a mudança que eu fiz para os Estados Unidos, e associei-me também ao SHRM, que é a Associação Americana com ramificações em todo o mundo, que é a maior associação de recursos humanos do mundo. E também, sobre a minha formação, fiz matemática e direito depois que eu já estava em RH mesmo, senti que era necessário. Tenho pós-graduação em gestão de negócio de energia pela USP e pela GV. Fiz um curso na França de gestão avançada e eu tenho Associate Degree em recursos humanos aqui em Houston. E mestrado e PhD pela Florida Christian University. Esse é o meu currículo. Mas, assim, eu queria também fazer uma reflexão, aproveitando meu currículo. Para finalizar sobre tudo isso que eu falei, como vocês podem perceber, nunca parei de manter atuante na vida acadêmica. Porque o RH cada vez é mais solicitado a estar conectado com o mundo e trazer para a empresa o que acontece no mundo e poder estar contribuindo mais efetivamente para as empresas. E vejo a necessidade que o profissional de RH mantenha-se atualizado em constante renovação, atualização. E tem que ter o desejo incessante dessa busca do que está acontecendo no mundo. Então, tudo isso me permitiu e exigiu que eu estivesse me atualizando. E até hoje continuo estudando, e não perco nenhuma oportunidade de estar fazendo algum curso que possa trazer alguma contribuição. Enfim, é isso.
Então, Pedro, você agora está no Texas, né, nos Estados Sim, Unidos. há 7 anos. Então, queria pedir para você falar um pouquinho para a gente do dia a dia, do seu dia a dia nesse período longo já, né, de pandemia, falar Sim. um pouquinho o que mudou na sua rotina e como você, né, da perspectiva de um especialista em recursos humanos, né, como que você está percebendo, como que você vê essa experiência tão singular, né, que estamos vivendo. É, os projetos tiveram que ser adaptados, né? Eu comecei o ano em Londres, porque tinha um projeto para ficar lá um semestre, e, enfim, de lá ia para Portugal. Então tudo mudou. E a situação em Londres se tornou insustentável, todo mundo deve ter acompanhado pela mídia. Acreditava que a imunização natural ocorreria se todos tivessem expostos ao vírus, era uma crença. Mas olhando o resto do mundo, a gente via que não era bem isso. Então vi que aquilo não era, que era preciso decidir. Então veio bater o medo, a ansiedade e a necessidade de me mexer. Então decidi voltar para os Estados Unidos quando estava prestes a iniciar a subida da curva lá em Londres. Larguei tudo para trás, os projetos, alguma coisa continuei fazendo online, mas casa alugada, tudo, larguei tudo para trás. E o negócio era sobreviver à pandemia. Alguns clientes suspenderam projetos em andamento, o que acho natural. Eventos que estavam agendados foram cancelados e logo percebi que o momento exigia adaptabilidade e criatividade de minha parte. Então comecei a me dedicar a pesquisar, escrever alguns artigos novos, acompanhando tudo que estava acontecendo em pandemia, até porque o próximo livro que eu vou escrever tem a ver com home office, que é alguma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. E comecei a trabalhar num novo livro também, antes disso, sobre terceirização, que já lancei esse livro. Então, aproveitei esse tempo para fazer uma gestão das minhas coisas, e acelerei projetos que estavam na minha cabeça e também consegui conversar com alguns clientes e nós conseguimos continuar o atendimento deles de uma outra forma que não era presencial. Alguns outros, logicamente, estão esperando o retorno das atividades, do novo normal, mas tivemos que nos ajustar. O mundo mudou, não foi só para mim, mudou para todos nós. Então, o momento exige não só o poder de adaptação, mas, sobretudo, criatividade. Como profissional de recursos humanos, assim que eu vejo. Então, quando nós falamos, temos que esperar agora qual vai ser retorno à vida na empresa. O retorno não será o mesmo que nós tínhamos antes. Ninguém vai esperar que a empresa será a mesma. A empresa será diferente. Exatamente. E é o tema da nossa conversa aqui hoje, Sim, né? Então, a gente já está nessa fase da pandemia, que em alguns lugares já tem se registrado uma tendência queda de contágio, apesar de em outros lugares apontam talvez a um recrudescimento ainda da pandemia, mas o fato é que as empresas já começam a falar no retorno ao trabalho, né? Frente né, a essa realidade, considerando também esse longo tempo de isolamento e todos os efeitos dele, a gente queria saber um pouco a sua opinião, se você considera que esse retorno ao trabalho ele é uma necessidade urgente, como é que você vê esse cenário nesse momento? a questão da oscilação dos números nas diversas regiões do planeta, a meu ver, vai perdurar enquanto a imunização das vacinas não acontecer. O perfil desse vírus é de contágio fácil através da interação física, sem proteção. O quanto mais cedo todos acreditarem nisso e estiverem conscientes da nova disciplina de cuidados, higiene e atenção que o momento requer, mais cedo viveremos esse momento de forma mais tranquila, com medos e inseguranças, com menos medos e inseguranças. Então nós temos que ter a compreensão. Aqui mesmo no Texas, ontem o governador, nós tivemos que até assistir na televisão, emitiu uma nova ordem, porque aqui houve um recrudescimento. A partir de hoje, 14 dias, que quem sair às ruas é obrigado a usar máscara. É a primeira vez que veio essa ordem aqui. Por quê? Aqui está muito grave a situação. Então, nós não podemos esperar que tudo vai passar sem que tenha a vacina ou algum medicamento que ainda também parece que não tenha sido descoberto. Então, nós temos que aprender a conviver com isso. Então, o retorno ao trabalho não é o retorno no espaço físico que antes nós ocupávamos. Nós temos que retornar às atividades. E, para isso, já estão acontecendo soluções.
O domínio do processo com relação ao que está acontecendo com o coronavírus vai permitir encontrar a solução criativa para retornar, como muitas empresas estão fazendo. É o home office. Olhando um pouco, algumas pessoas retornando ao trabalho, mas com uma outra configuração do layout. A questão que você menciona, a questão do isolamento, a gente fala muito em isolamento social. Na verdade, não é isolamento social que nós estamos tendo. Nós temos um isolamento físico. Porque o social... Olha, só para pensar o seguinte, o que aconteceu com a gripe espanhola em 1920? Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Lá houve um isolamento social e físico, né? Morreram 50 milhões de pessoas. As condições nossas são muito melhores. Até porque a descoberta de uma vacina não vai demorar 10 anos como demorava antes. Hoje, em 1 ano, estão conseguindo criar a vacina. Mas nós não podemos esperar a vacina para retornar ao trabalho, retornar à atividade. Por isso é muito importante, a meu ver, que todos dentro da empresa, tendo o RH como o grande protagonista dessa reflexão e ação, não basta só a reflexão, também a ação, e também dentro das famílias, seja formado consciente da seriedade do momento. E que dentro dessa seriedade comporta, assim, o retorno ao trabalho. A economia está padecendo em todos os países. Aqui nos Estados Unidos, já tiveram que injetar mais de 2 trilhões de dólares para manter a economia minimamente dentro de condição de sustentabilidade. Mas sabemos que muitas da contaminação ocorrida aqui, porque, por exemplo, aqui abriram os restaurantes e tiveram que fechar novamente. Então não pode ter precipitação. Nós temos que fazer o seguinte, voltar como? Por isso que muitas empresas que delivery estão ganhando muito dinheiro, porque muitas empresas se reinventaram, né? Então nós temos que buscar soluções. Não podemos parar a economia, sabemos que por melhor que se faça, vamos ter um sangramento na economia. Mas é importante que esse sangramento não seja muito alto. Com criatividade dá para se estancar dentro de uma razoabilidade. Uma breve avaliação desse momento econômico em comparação com o momento que já vivemos, que nós falamos, nós tivemos... Para quem viveu no século passado, vou pegar meus avós, né, que sou pela minha idade. Meus avós nasceram um pouquinho antes de 1900. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a gripe espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a Grande Recessão e uma coisa que é importante, com todos os desafios daquele momento, naqueles momentos, que eram muito mais difíceis do que hoje, porque hoje nós temos muito mais recursos, a humanidade soube sair dessas situações. E nós vamos sair dessas também. E por isso que nós não podemos nos acomodar. Nós temos que ter muito otimismo, mas também muita responsabilidade. Voltar com responsabilidade. Hoje nós temos recursos que na crise passada nunca tínhamos. Então nós temos condições, sim, de fazer muita coisa. As empresas que estão começando a... Nós temos empresas aí com 80% do pessoal trabalhando no home office. Até, dando um exemplo, lá na Índia, uma empresa que é francesa, que tem um grande escritório aqui também nos Estados Unidos, até lá que tiver que colocar 10 mil trabalhadores, uma empresa de TI, em home office, ninguém tinha computador, rapidamente compraram 10 mil computadores e as pessoas estão trabalhando. É uma empresa que tem mais de 200 mil empregados e quase todos estão nativos. Poucos estão sem trabalhar, porque usaram o home office realmente como uma solução. O retorno ao trabalho, então, é essencial. É essencial até por uma questão psicológica, porque com isso começa a ter a depressão e outras doenças sintomáticas que o trabalhador vai ter. Verdade. Então, mas nesse retorno, as empresas terão que levar em conta fatores muito complexos, né, na hora de planejar esse retorno das atividades físicas, né, presenciais. Uma questão que talvez seja central, né, nesse planejamento é o desafio de lidar com as particularidades, as situações particulares de cada um dos colaboradores, né? E aí tem muito elemento a considerar, né? A idade dos funcionários, atenção especial àqueles que têm mais de 60 anos, o local da residência, se a pessoa toma, né, tem necessidade de transporte público e os horários que a gente sabe que eles são superlotados, se esse colaborador tem filho que ainda está sem aula presencial, porque os calendários, né, nem sempre tem que se ajustar, muitas vezes o funcionário depende da escola como uma rede de apoio, se o funcionário tem
familiares em situação sim, sim. de vulnerabilidade, doentes, enfim, são muitos elementos, assim, né? Como dar conta dessa complexidade de elementos? E aí queria te perguntar isso e também se você considera que a testagem né, dos funcionários para a Covid-19, deve ser um procedimento a ser adotado para as empresas para assegurar essa retomada segura das atividades presenciais. E, em primeiro lugar, a questão dos empregados, nós temos que olhar o empregado não como número. Ele é um ser humano que ele tem um contexto na empresa e um contexto familiar. Então, o recursos humanos, e tem muitas empresas fazendo isso aqui, fazendo uma due diligence da vida do empregado e de todo o seu entorno. Tem filhos com 12 anos que ainda não estão indo para a escola, menores que 12 anos, aqui, por exemplo, estão fazendo isso. Não dá para chamar esse empregado para retornar ao trabalho, mas ele pode trabalhar no home office. Esse empregado, quais outros problemas que ele tem? Ele tem um espaço na sua casa para trabalhar? Tem um local? Precisamos arrumar uma infraestrutura para ele? Então, a primeira coisa, tem que ser feito um grande inventário. Quem é esse empregado? Quem são as pessoas que convivem com ele? Quais são os problemas? Nós temos que ouvir muito. Então, aqui já tem uns aplicativos que o empregado mesmo coloca todas essas informações e depois nós não podemos tratar esse retorno de uma forma genérica. Olha, todo mundo da área tal vai voltar. Não, nós temos que olhar essas questões todas que você mencionou. Quem tem idade que tem que ser preservado, quem tem problemas que esteja saudável, mas tem lá o seu filho que não pode ir para a escola, tem a esposa que está com Covid, porque se tem alguém contaminado, também temos que ter o cuidado para não trazer alguém que pode estar com o potencial de transmitir para a empresa, ou mesmo estando em home office, quais são os cuidados que ele tem que ter. E nós temos também que olhar que esse empregado, ele tem uma vida. Aqui, por exemplo, onde nós moramos, não tem transporte público. A pessoa pega o seu carro e vai. Então, é mais fácil pegar essa pessoa que não passa por um transporte público e ir até o trabalho. Algumas empresas, não muitas, mas algumas, acabaram colocando ônibus, porque algumas pessoas precisam voltar para o trabalho. E tem muita gente trabalhando hoje. Nós temos os nossos eletricistas aí, né? Todo do setor elétrico. Nós temos o pessoal da indústria de alimentação. Isso precisa continuar funcionando. E para isso você tem que fazer o quê? Será que essas pessoas vão enfrentar um transporte público? Ou nós vamos ter que aumentar o nosso custo, mas preservar a saúde deles e preservar a nossa produtividade? Porque se eles ficam doentes, a nossa produtividade cai. Então, nós temos que realmente ter esse zelo. O mapeamento, a due diligence dos empregados, agora é super necessário. Nós precisamos saber as condições dele. E com relação à situação da empresa, ela tem que fazer, sim, o teste. Ele tem que fazer o teste quando ele entra, e tem empresa aqui que já fez o seguinte, tinha 5 entradas, o que elas fizeram? Elas vão ter uma entrada única para facilitar a medição da temperatura, na entrada e na saída. É uma medida que já foi tomada em algumas empresas. Só que tem um outro aspecto também que as empresas estão trabalhando muito fortemente aqui. Isso, tanto as pequenas empresas quanto as grandes empresas, tem os protocolos muito rígidos. O empregado é orientado o seguinte, não adianta você sair da empresa e passar na primeira esquina, tem um bar aberto, você vai no bar. Você tem que ter uma responsabilidade com a empresa e com a sua família. Então, está tendo uma orientação muito forte com relação ao protocolo, não só para a empresa, mas para a vida dele. Para ele chegar em casa também e saber identificar se tem algum problema na casa dele. Então, tudo isso hoje é necessário, que antes nós não tínhamos essa preocupação. Nós achávamos o seguinte, o empregado quando saía do trabalho, ele tinha a vida dele. Não, nós temos que orientar, porque senão amanhã ele pode voltar contaminado para a empresa. E pode não acusar a medição numa febre alta na hora que estiver entrando, mas ele pode estar com o vírus incrustado nele. Então, nós temos que ter muita, muita comunicação, orientação, e tem que ser comunicação em quantidade, em qualidade. A área de recursos humanos com a área de comunicação tem que estar trabalhando intensamente em todos esses processos. Complexo, né? Muito complexo, Alfredo, como que você acha que as empresas devem trabalhar a questão do medo do retorno, né? Levando em
consideração essa individualidade dos funcionários, né? Acho que todos estão temerosos nesse ambiente de muita incerteza, né? Desse vírus que ainda é desconhecido e se mostra tão ameaçador. Como é que, então, trabalhar essa questão do medo e qual é o papel que você acha que o líder pode desempenhar nesse contexto? A meu ver, a ausência da informação precisa, e por outro lado, a avalanche de informações que se tem nas mídias normais, muitas vezes leva ao medo, à insegurança e depressão. Tem muita informação vindo de jornais, TV, rádio, e muitas vezes elas não são selecionadas para acalmar o público, muito pelo contrário. Mostrando lá, abrindo valas, enterrando pessoas. A empresa tem que falar, pera um pouco, nós temos uma responsabilidade de comunicação com o empregado. Então, a questão da comunicação é ponto-chave nesse processo para reduzir o medo. A empresa tem que ter um plano de ação claro, com protocolos traçados, e o empregado precisa conhecer isso, porque à medida que ele tem conhecimento, o medo, nós temos aquilo que a gente não conhece. Ninguém entra numa floresta se nunca entrou. Agora, se tiver acompanhado de um guia, ele entra. Fazendo um paralelo, se o empregado souber quais são todos os mecanismos de proteção que vai dar segurança a ele, o medo reduz ou até pode ser eliminado. Para isso, tem que ter muito claro as rotinas estabelecidas, quais são os recursos que estão sendo aportados, uma linha de suporte aos empregados. Tem que ter nós temos que ter um 0800 para atender o empregado, porque muitas vezes nós queremos comunicar ao empregado, mas o empregado também tem a sua particularidade, como nós falamos agora há pouco. Olha, vocês estão me chamando para o trabalho, mas eu tenho um filho menor. Ele tem que ter um canal de comunicação com o chefe dele e com o canal da empresa, institucional. Certamente terá mais chance de cuidar e auxiliar do empregado que quem realmente for mais eficiente nesse processo de interação e comunicação com o empregado. A comunicação da empresa por diversos meios, mas principalmente pelos gestores. Os gestores têm que ser muito bem preparados. Aqui, os gestores, no domingo mesmo, uma grande empresa aqui, ela colocou um treinamento online para todos os gestores sobre todos os protocolos de segurança e como abordar seus empregados nessas questões que foram tratadas agora há pouco. Se ele tem um problema de um filho menor, de uma pessoa doente na família, algum outro impedimento dele mesmo, que ele tenha um canal de comunicação. Então, os treinadores foram treinados pela internet, no treinamento online, e tinham que responder, inclusive, os quiz, né? Então, nós temos que realmente preparar muito essa equipe de gestores. Então, eles têm que ser os primeiros a ser treinados, e os empregados também estão passando por treinamentos. Os treinamentos para os empregados também reduz, porque eles começam a entender um pouco qual que é o protocolo, como é que a empresa está se preparando. O conhecimento retira uma boa parte do medo. É claro que o momento onde as perdas conjunturais podem levar a empresa a reduzirem seus quadros e reavaliar seus projetos, isso também gera um medo, porque o medo não é só da doença. Pode ser medo do seguinte: como é que vai ser meu dia amanhã? Eu vou voltar para a empresa? Vou continuar tendo emprego? E a empresa tem que ser muito clara. Tem uma empresa aqui, por exemplo, que tem 3 mil empregados, ela não reduziu ninguém pelo seguinte: a economia que ela está tendo com relação ao espaço físico dela, a benefícios até que é uma política da empresa, que ela realmente deixou de... o RH fez as contas com a direção da empresa, nós estamos economizando nisso, então nós podemos evitar demissões. As empresas vão procurar evitar demissões até onde pode, mas tem um momento que é impossível não ter as demissões. O próprio governo está entrando aí com recursos para as empresas evitar demissões. Tem bons programas para se evitar demissões, mas tem um limite também. Mas isso também tem que ser muito transparente. Ter um canal de comunicação, eu sempre vou reforçar isso, é muito importante. Nós já passamos por crise em outras empresas que eu vivenciei, e o canal de comunicação para falar, olha, quando a Enro, por exemplo, quebrou, que eu estava trabalhando na Electro, nós colocamos um canal de comunicação para acalmar todo mundo, comunicação toda hora. Agora nós estamos vivendo um momento de crise, tem que ter comunicação. A comunicação, claro, traz confiança entre o empregado e chefias, que deve manter relacionamento assíduo. Não é ligar eventualmente. E hoje, com tudo que nós temos de recurso, o chefe vai conversar muito mais com o empregado do que talvez conversasse quando ele estava trabalhando lá fisicamente, no mesmo espaço. O treinamento, o empregado precisa sentir confiança, razoabilidade e segurança nas atitudes de seus líderes. Isso é fundamental. O relacionamento desenvolvido nesse momento será importante para que, na volta ao trabalho,
o empregado não se sinta em risco. Então, nós estamos, nesse momento que está a pessoa em casa, ela tem que estar recebendo todo esse suporte. E tem uma psicóloga famosa de Harvard, chamada Susan David, que ela fala o seguinte: nós estamos usando conceitos errados. Nós não estamos com isolamento social, nós temos um isolamento físico. Então, nada se justifica que não tenhamos contato permanente com os empregados. Qualquer empregado hoje acessa o seu celular, vai poder falar pelo FaceTime com o seu chefe, pode usar o Zoom. Enfim, nós temos tantos recursos hoje que o isolamento social não se justifica. O isolamento físico, sim. E essa distinção é muito importante para nós evitarmos o contágio físico e também evitar o contágio emocional e psicológico. Porque se nós não tivermos notícias retas, positivas também, que nós temos muita coisa positiva, com relação à empresa, como é que ela está tratando, nós vamos ter um contágio pior, que é o emocional. Aí vem a depressão e outras doenças consequentes. Que é muito grave, né? Sim. Então, eu ia te perguntar, você mencionou vários momentos aí, o home office, né? E esse planejamento, né, do retorno às atividades físicas, ele necessariamente passa por uma avaliação da empresa também, sobre a adaptação dos seus colaboradores em relação a esse regime de trabalho remoto, né? Sim. E até isso, né? Muitas empresas têm o cálculo de que talvez o trabalho em home office, em alguns setores, ele é mais eficiente, em alguns setores sim, com certeza. ele significa economias, né? Diminuição de custos para a empresa e tal. Mas essa compreensão, essa adaptação, ela também passa por diferentes culturas, né? Então, como você está muito nos Estados Unidos, eu ia perguntar para você como você percebe essas diferenças, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos em relação ao trabalho remoto, e como que esse fator, de fato, pode influenciar na estratégia de retorno aí na pós-pandemia? Olha, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, primeiro é o seguinte: os Estados Unidos já tem uma tradição de home office há mais de 20 anos. 15% das pessoas aqui já trabalham em home office. E 25% elas trabalham part-time em home office. Tem muitos colegas aqui que moram na cidade que eu moro, que é Sugar Land, que tem um escritório em Houston. Eles trabalham parte da semana aqui. Alguns até vão uma vez só por semana no escritório, que é o futuro também. Então, e a previsão aqui, numa pesquisa feita agora pelo SHRM, que é esse instituto aí, essa Associação de Profissionais de Recursos Humanos, fez uma pesquisa com os empresários. Como é que vocês estão vendo? Eu vou falar primeiro daqui. Como é que vocês estão vendo a questão do home office? Há um consenso entre todos que o home office vai aumentar mesmo aqui, que já tem uma boa intensidade. E o mais pessimista acha que vai aumentar em 7%. Quer dizer, hoje está em 15%, vai para 22% fixo. Há uns mais otimistas que falam: não, nós vamos triplicar. Não vamos até 15%, nós vamos ter 45% das pessoas trabalhando em home office. E a questão não é só do custo. Tem muitos empregados que avaliam que também que tem uma qualidade de vida melhor. Logicamente que no Brasil nós tínhamos um agravante, que agora vamos dizer dois. Primeiro, que nós tínhamos uma lei trabalhista retrógrada, mas com a reforma trabalhista de 2017, abrindo-se as portas para que o home office seja implantado tal como nos demais países. Aliás, algumas empresas estrangeiras que estão no Brasil já estão implantando home office. Tem a própria Ambev fez uma pesquisa agora. A Ambev já fez uma pesquisa sobre o trabalho home office. Interessante o resultado da pesquisa. 5% dos empregados falam assim: nós queremos trabalhar home office. 5% falam: não, nós não queremos trabalhar home office. E 90% falam: nós queremos trabalhar no regime híbrido. Que parece que é uma coisa que também prevalece. Aqui tem muito mais gente trabalhando no regime híbrido, então o escritório não tem um posto de trabalho para aquela pessoa. Isso tem um pouco a ver com uma reformulação também do layout. Tem espaços comuns, onde tem espaço para ter o computador, e nem computador precisa hoje, porque todo mundo tem o laptop. Então, a questão do home office é inexorável que vai crescer em todo o mundo, mas, logicamente, que nós temos uma condição aqui que talvez no Brasil não são em todas as regiões, são duas. A primeira, a internet, que o Brasil melhorou muito nos últimos 20 anos. Porque você tem que ter
ponto de conexão muito fácil. E segundo ponto, as condições que as pessoas vivem. Tem pessoas que vivem em condição difícil, que moram num apartamento muito pequeno, tem 2, 3 filhos. Qual o espaço que ele vai ocupar para o home office? Essa também é uma questão. Eu vejo que, assim, que é um processo de aprendizagem. Nós vamos ter que usar muita criatividade e verificar o seguinte: como é que nós vamos desenvolver todo esse projeto home office? Eu fiz essa pesquisa agora, por isso que eu vou escrever o próximo livro sobre isso. O home office é irreversível, mas ele exige uma aprendizagem. Nós temos pessoas aí, talvez o seguinte, 10% dos empregados têm condições plenas de ter o home office em casa, porque tem lá um quartinho, ou tem uma sala que ele pode instalar ali o seu computador. Então, nós temos essas condições. Mas tem países, por exemplo, como na Índia, o exemplo que citei, essas 10 mil pessoas que estão trabalhando no home office hoje em condições muito precárias. Então, computador tudo, mas às vezes trabalhando numa varanda, trabalhando às vezes até ali no quintal, e essas pessoas, a própria empresa com quem eu conversei, falou: não, as pessoas não vão voltar para o trabalho, porque elas não têm condições de permanecer home office por muito tempo. O home office pode ser uma solução transitória, como pode ser uma definitiva. Hoje, nós temos muita gente trabalhando home office. Quer dizer, muitos vão voltar para o escritório, mas muitos não vão voltar. E para o próprio empregado também é uma aprendizagem. Como é que é esse convívio dele? Ele tem problema, para muitos, isso significa pontos de estresse. Também foi feita uma pesquisa aqui. Tem empregados ansiosos para voltar ao trabalho. Porque tem algumas chefias e supervisores que falam o seguinte: lá no trabalho a gente produz mais. Mas também tem estatísticas mostrando que muitas vezes o home office, como você bem colocou, ele tem uma produtividade até maior. Se você tiver metas muito claras, a produtividade pode ser maior. E no Brasil, talvez no começo, por não termos uma tradição do home office, pode ser que as pessoas falem assim: não, tudo bem, nós vamos estabelecer horário de trabalho, a pessoa vai trabalhar 8 horas por dia. Aqui, muitas pessoas não têm horário de trabalho. Eles trabalham por produto, por metas. E eu acho que a tendência no Brasil, a médio e longo prazo, também será essa. Há que se considerar também que o que a gente está vivendo nesse momento não são também as condições ideais do home office, né? Sim. Porque estamos em isolamento, aquilo que a gente falou das crianças, quem tem filhos, as crianças não estão na escola, né? Os pais não estão, por exemplo, podendo contar com suas redes de apoio, sejam os avós, sejam babás, enfim, a dinâmica da própria limpeza da casa, para quem também não está com funcionários. Então, você tem toda uma condição muito adversa também do que seria a implantação de um home office em condições outras, né? E tem uma questão cultural que diferencia Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é uma tendência a pessoa ser mais individualista, trabalhar mais per si, viver mais interno sua família. O brasileiro, ele é muito mais sociável. Então, ele requer, às vezes, o contato físico. Mas com as mídias que nós temos hoje você tem o Facebook, FaceTime, Instagram, você tem tantos recursos que, mesmo nessa situação de crise, a socialização continua ocorrendo. Mas também tem empresas também já criando espaço para isso. Tem empresas que estão criando aqui, nos Estados Unidos, porque pela intensificação, isso vai permanecer, mídias sociais dentro da empresa. Quer dizer, para você distinguir bem o que é trabalho, o que é mídia social. No início do trabalho, tem aquele relax que tem, como nós temos no Brasil, quando está no workstation, o cara discutindo futebolzinho, alguma coisa. Então, também está se aprendendo. Tem um happy hour no final de tarde, numa sexta-feira. Então, nós também temos que adaptar o home office para aquilo que é o perfil das pessoas que estão no Brasil. Aqui mesmo está tendo uma grande evolução nesse sentido. Então, tem uma pergunta aqui da Lorena que é a seguinte: qual a melhor maneira de gerenciar a jornada de trabalho no home office, né? Inclusive, questão que, segundo a nossa lei trabalhista, tem a questão no Brasil, né, das horas extras. Como gerenciar esse trabalho? Aí tem algumas questões a serem colocadas. A própria legislação trabalhista, a reforma trabalhista, permite que o contrato, para quem trabalha em home office, não seja fixado em horas. Pode ser fixado em metas. Mas você também tem a possibilidade de fixar em horas. Eu diria o seguinte: para aqueles que nós não temos metas ainda muito claras a definir, nós temos que ter um regulamento. O regulamento tem que prever. Eu vou dizer como é que funciona aqui. Para aqueles que têm o regulamento com horas.
tem que ter horário para entrada, horário de saída, com flexibilidade, muito mais justificável, a não ser que tenha uma reunião, com flexibilidade de horário, com intervalos definidos também, porque também não podemos massacrar achando que está home office, não vai ter... tem colegas que falam, olha, a gente nem almoça, a gente toma lanche no próprio posto de trabalho. Nós temos que ter os cuidados também. Aqui, por exemplo, tem uma empresa que é campeã em termos de segurança, ela até obriga o seguinte, ó, você vai trabalhar 90 minutos, aí você vai descansar 10 e volta para o trabalho. O cuidado também com a questão do não estresse. Então, você pode fixar, sim, horários. Eu recomendo que, quando fixar o horário, tenha uma flexibilidade. Se o horário é das 8 às 17, que pode, olha, você pode entrar até às 8h30, você pode sair às 17h30, ter horário de compensação. Inclusive, tem muitos artigos aqui nos Estados Unidos falando cuidado com o excesso de controle do home office. Tem empresa, inclusive, que já pensou, não aqui, mas uma empresa na Ásia, pensou em colocar câmera no home office. Nós precisamos ter cuidado que o home office está na casa do empregado. É um braço da empresa? É. Mas nós temos problema legal e problema ético. Então, nós temos que ter o cuidado. Por isso que eu sempre penso o seguinte, olhando como profissional de RH, nós temos que trabalhar muito em resultado. Horário, sim, mas horário como sendo... não é para ser perseguido o horário, é para ser seguido. Porque quando você persegue o horário, você esquece, às vezes, das metas. Se nós tivermos meta bem definida, essas metas são batidas. Você tem empresas aqui que já fazem o seguinte, semanalmente, tem um checklist das tarefas que o empregado tinha que fazer e o supervisor entra face a face com ele e faz essa checagem. Onde é que você realizou, o que você teve dificuldade. Então, a preocupação está sendo mais no resultado. E a legislação brasileira permite isso. Então, realmente, a pergunta dela é pertinente. Eu acredito que, por uma questão de conservadorismo, muitas empresas implantam home office usando o horário como uma grande meta, mas nós temos que migrar de horário para resultado. Logicamente, avaliando o seguinte, em 8 horas, o que a pessoa produz? Se ele produziu em 7 horas, ele vai ficar 1 hora lá parado, sem fazer nada, porque é para cumprir horário. E nós temos que ter flexibilidade também de jornada. Porque cada vez nós vamos trabalhar mais com projetos. Se em 3 dias eu trabalhei 12 horas, o projeto foi concluído, que essas outras horas que eu trabalhei mais, nos outros dias eu fico, porque eu alcancei a minha meta. Isso que é importante. Nós temos um conceito de metas, projetos. É isso que vai tornar, inclusive, o trabalho home office mais agradável. E a flexibilização de horário também é importante. Produtividade que importa, né? Tá certo. Sim, então, você estava falando ali da liderança, e tem se falado muito que nesse mundo do trabalho pós-pandemia será baseado menos no indivíduo e mais na noção de equipe, né? Você concorda com isso? Você acredita que vai ter uma reformulação de conceitos rígidos estabelecido na empresa, nas áreas, gerências, né? Como que fica as hierarquias na gestão das empresas? Você acha que terá impacto? A pandemia terá impacto sobre isso? Terá, com certeza. O que acontece é o seguinte, o que a pandemia está fazendo é antecipar o futuro. O futuro virou presente. Então, as empresas, já tem empresas aqui contratando empresas de layout, para reformular layout, quer dizer, o que estava pensando fazer daqui a 3, 4 anos, estão fazendo agora. Provavelmente, nós não vamos ter mais aquelas workstations personalizadas, com o cara tendo lá o seu bonequinho, a foto de família, porque a tendência é de você ter espaços comuns a serem compartilhados. Principalmente porque eu acredito muito que o home office, mesmo que em regime parcial, ele vai ser predominante. Então, você vai ter espaço na empresa, às vezes tem que fazer um team building, às vezes tem que fazer uma reunião presencial para discutir a questão que seja mais relevante, discutir presencial por ter uma estratégia, mas vamos ter menos espaços personalizados. Agora, o papel das chefias, o que acontece hoje também é o seguinte, o investimento que você faz nos empregados para que eles tenham cada vez mais autonomia e senso de maturidade para tomar decisão, você precisa de uma hierarquia menos verticalizada. Mas isso não prescinde da hierarquia. Você tem que ter uma pessoa responsável. E cada vez mais também, muitas empresas estão trabalhando muito por projetos. Então, essa hierarquia, ela é móvel. Hoje, o chefe meu é o José da Silva, amanhã é o Antônio. Porque também isso vai se modificar. As empresas têm projetos a realizar e o trabalho por projetos deve se intensificar. As chefias têm que estar mais preparadas para lidar com esse novo
nova empresa com esse empregado. O empregado ele vai receber mais treinamentos. Por exemplo, antigamente, o que acontecia? O chefe, quem fazia tudo para o chefe era a secretária. Ele não sabia mexer no Word, não sabia mexer no PowerPoint, tudo era feito pela secretária. Hoje, a tendência aqui, a secretária a secretária não é mais daquela pessoa, é secretária da empresa. Então, as pessoas cada vez mais... Eu fiz aqui um curso de 3 anos de especialização em RH. Eu vi matérias que jamais pensaria ver no Brasil, né? Tive que aprender a lidar com todas as ferramentas de computação, porque eles parte da premissa que o profissional ele tem que ter autonomia. Hoje você vai aqui no restaurante, o empregado ele mesmo faz o pedido lá no computador. Quer dizer, um garçom aqui tem que ter muito preparo. Você quase não vê chefe lá, só tem um maître e mais ninguém. Não tem o chefe do chefe. A tendência é cortar níveis hierárquicos também. À medida que as pessoas estiverem mais preparadas, mais treinadas, o treinamento, uma coisa que você perguntou de diferença daqui do Brasil, aqui o treinamento é muito rígido. Uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, num front office de um banco, recebe um treinamento intenso de 2 semanas, eu estou falando porque eu vivi isso aqui em casa, 2 semanas, como se fosse um MBA para nós. Ele vai aprender tudo sobre banco e tem que fazer teste. Se não passar no teste, ele não vai ser admitido. Enfim, por quê? Os empregados vão ter mais autonomia. Mais autonomia significa menos supervisão. É mais responsabilidade com autonomia e realmente as chefias vão cobrar as metas. Você estava falando aí do layout, né? Que é uma preocupação com a distribuição do próprio espaço físico, né? Distribuição espacial das pessoas, que tem a ver também com, nesse primeiro momento, não só diminuição de funcionários, talvez pelo revezamento, e parte deles está em home office, mas num período de transição aí, que a gente não sabe até, né, quanto vai durar, há também a questão da segurança do próprio, em relação ao contágio, né? Distanciamento, os funcionários vão ter que ter um do outro. Como é que você vê, então, essa nova empresa aí? Aqui na Ásia estão adotando uma medida interessante. O que eles estão fazendo? De uma forma, talvez no Brasil também muitas empresas estejam fazendo. Você tem um espaço lá onde trabalham 6 pessoas. Elas estão fazendo um revezamento de equipe. 3 pessoas trabalham na segunda, quarta e sexta, e 3 fixas trabalham na terça, quinta e sábado. Por que isso? Porque se uma dessas 3 tiver contágio, todos os outros 3 vão ter que ficar em quarentena. Mas você dá garantia de continuidade com os outros 3 da outra equipe. E aí esses outros 3 podem cobrir todos os dias na empresa. Então, as empresas que não estão podendo mudar o layout estão adotando essas medidas. Por exemplo, uma outra coisa interessante que eu vi aqui, que tem empresas que as pessoas têm que trabalhar nelas, tinha o self-service. O self-service deixou de existir, o empregado ele entra numa fila no horário do almoço, e com distanciamento físico de 2 metros, e ele pega já uma bandejinha, um box, e vai numa mesa onde tem também o respeito ao distanciamento físico necessário. E também isso acontece em todos os ambientes da empresa, né? Uma empresa que retirou, onde as pessoas estão trabalhando, o local do café. Por quê? Para evitar aglomeração. A política é não aglomerar, seja em qualquer ponto da empresa. Então, as empresas estão adotando medidas seguintes. Nós não podemos mudar o layout agora, mas nós estamos tomando medidas. E o rodízio tem sido muito aplicado aqui. Então, Freda, a gente está caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista, mas eu queria perguntar para você, você que conhece a realidade de vários outros países, se você queria acrescentar alguma coisa nesse final aí sobre essa sua experiência, seu conhecimento. O que eu percebo lá nos países asiáticos, eu estive lá no começo do coronavírus, a rigidez com relação às questões de segurança são muito grandes. E não só nas empresas, também junto à população. O uso de máscara, por exemplo, em alguns países, antes mesmo da pandemia, já existia, por causa da poluição. Então, as pessoas já estavam acostumadas. Um respeito muito grande à questão das normas de segurança. Aqui nos Estados Unidos, o que eu poderia acrescentar, por exemplo, que
A disciplina existe com relação à segurança, mas mesmo assim, por que no Texas aconteceu esse recrudescimento? A ansiedade quebrou um pouco a disciplina. A ansiedade, o medo de não ter dinheiro, muitas pessoas, as filas aqui para buscar alimentos tornou-se uma coisa que nunca vimos aqui em tempos passados. E os protocolos também, aqui, por exemplo, o protocolo com relação a furacão, nós vivemos um furacão aqui em 2017. É impressionante a rigidez do protocolo. Você recebe a mensagem, olha, a ameaça está a 40 quilômetros. Então, todas as empresas vão evacuar as pessoas que não são de serviço essencial. Quando tem um aviso lá, T20, quer dizer que está a 20 quilômetros, fecha a empresa e é evacuado todo mundo e já com destino. Tem profissional que recebe telefonema ou mensagem a cada 5 horas da empresa com relação se está tudo bem. Então, assim, muito cuidado com as pessoas nessas situações de crise. É uma coisa que a gente aprendeu muito aqui. No furacão é impressionante a assistência. A pedido do próprio governo, olha, recebam pessoas nas suas casas, pessoas de áreas que foram evacuadas. Tudo muito direcionado. O celular funciona direto com informação. E as empresas também usam o celular e outros meios de comunicação para entrar em contato com os empregados, dando assistência. Então, essa parte da assistência, tanto aqui quanto nos países asiáticos, nas situações de crise, ela é muito presente. Ela não é improvisada. Ela é planejada e aplicada. Isso que é muito, muito notório aqui. O que mais que... Então, uma coisa também que... então Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, eu vi assim, muito bacana, nós estamos aplaudindo os médicos, os enfermeiros que estão trabalhando durante a pandemia. Uma coisa que é importante, que estão se discutindo, estão praticando também por aqui, vejo que no Brasil também muitas empresas estão fazendo, é a questão do reconhecimento das pessoas que estão trabalhando e fazendo o mundo girar. A questão da gratidão, da reciprocidade com essas pessoas. Não é dinheiro, mas realmente um reconhecimento. Imagine se o eletricista não estivesse trabalhando. Aqui existe essa preocupação. Olha, as pessoas estão trabalhando, nós precisamos estar interagindo com elas mais fortemente e manter o moral elevado. Então, isso também é muito importante. E são muitos, né? São muitas frentes, na verdade, essenciais, que às vezes ficam invisíveis e a gente nem percebe, né? A luz, a gente que é do setor elétrico, a luz que chega na nossa casa, né? Quantas pessoas têm que trabalhar para apertar a tomada é fácil. Agora, para chegar na tomada, a luz, é preciso muito trabalho com uma equipe que está atrás e que também está se expondo. Logicamente que as empresas estão tendo todos os cuidados e realmente é preciso ter gratidão com essas pessoas. Sem dúvida. Alfredo, faltam 2 minutinhos para a gente encerrar aqui, mas eu pediria se você gostaria de sugerir algum livro, algum filme, alguma leitura, alguma palestra, alguma coisa que você acha que seja interessante em relação ao que a gente conversou, em relação a esse momento que a gente está vivendo. Tem algumas sugestões, embora eu vou postar no meu site, no máximo em 10 dias, eu vou fazer o seguinte, como eu tinha muito mais coisas a dizer e, logicamente, nós temos um limite, eu vou preparar um PowerPoint do tudo que nós falamos e vou acrescentar algo a mais, colocar no meu site e também a bibliografia. Mas, de plano, eu vou indicar quatro coisas. Primeiro, tem um livro chamado Think Outside the Building. Trata-se de enfrentar desafios sistêmicos e a necessidade de pensar fora da caixa nesses momentos de crise. É muito interessante esse livro, vale a pena. Ele foi lançado em 2009 e logo após a crise de 2008. Então, vale a pena. Outra coisa, tem um site, para quem é da área de segurança, o site que está me ouvindo, sabe que a OSHA é uma referência em termos de segurança. Então, entrar no www.osha.gov, que é o material de pandemia, tem todo dia material atualizado em inglês e espanhol, e tem algumas coisas em português, que é muito importante. Tem reporte diário sobre a pandemia. E tem um livro que eu recomendo, que é muito interessante, que é sobre o teletrabalho no Brasil. É a gestão do trabalho home office no Brasil, que são os casos da Serpro e do TCU. E o importante desse livro, que eu já baixei, você não paga nada e ele tem métodos de implantação do home office. Então, muito, muito importante para quem realmente está pensando em home office, que eu acho que 99% das empresas e mais 1% estão pensando no home office. Tá? E tem também 2 filmes que eu recomendo.
um filme que é A Grande Aposta. Esse filme foi de 2016, tem muita indicação para o Oscar, e é um momento de diversidade dos negócios. É baseado em fato real na crise de 2008. E tem um outro também filme, que é A Grande Virada, que dispensa, houve dispensa em massa, assédio moral na empresa. E qual foi a postura, eu estou indicando esse daqui para quem é de RH, qual foi a postura e o debate que o RH provocou diante desse fato? De um fato também que foi simulado no fato real. Quando é demandado e só cumpre ordens. O que acontece com o RH que só cumpre ordens? É muito importante esse filme para mostrar que o RH tem que ser proativo e não reativo. Tá? E o meu site é www.alfredobotoni.com.br. Eu vou postar, então, um PowerPoint sobre isso e algo a mais, e também uma bibliografia mais completa. Poxa, muitíssimo obrigada, Alfredo. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua vasta experiência aí nessa área. Foram ótimas as suas contribuições. Muito obrigada. A Memória da Eletricidade agradece. Tá bom? Eu que agradeço. Então, vou encerrar aqui. Vou dizer que a nossa entrevista vai ficar lá no canal do YouTube da Memória da Eletricidade, para quem quiser assistir depois, se quiser indicar para algumas outras pessoas. Tá bem, muito obrigado, viu, Ana Paula? Muito obrigadíssimo obrigado. você. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde para todos.